Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula em forma de live para a gente estar tratando de assuntos que venham abençoar, que venham cooperar com a sua expansão de consciência, para que você tenha aí uma reconexão com o seu verdadeiro eu. Se você já me acompanhou ontem na live surpresa de ontem, no último dia de janeiro, eu falei para vocês do nosso propósito. Novamente, vamos fazer o propósito da conexão com Deus, com a nossa centelha divina. Então, por isso, essa pulseirinha vermelha aqui, para lembrar do nosso propósito. Então, toda vez que você olha, você fala: poxa vida, não tive meu momento com Deus ainda. Preciso ter um momento ali da conexão com Deus. Então, coloca aí o lembrete no seu pulso. Pode ser uma fitinha, uma pulseirinha. Durante esses 30 dias, a gente vai se propor a nos colocarmos diante de Deus com maior frequência, com maior conexão, dando importância para o nosso lado espiritual e deixando um pouco de lado o nosso eu físico, sem nos preocuparmos tanto com as coisas ali do dia a dia, mas realmente tendo essa intenção de nos elevar o nosso lado espiritual para uma evolução, para que a gente tenha uma experiência diferente. Ainda estamos no início do ano, aí a gente está com tudo ainda, com a força total, para que esse ano realmente seja uma bênção. E hoje é dia 1 de fevereiro. Eu até fiz uma postagem para vocês, coloquei lá como fevereiro, né? É o mês que já começa com essa palavra fé. Já é um mês que inicia com a bênção de Deus. Então, dependendo da sua percepção, é claro, o seu mês já começa abençoado. Se você tem aquela percepção mais para baixo, se você está aí meio depressivo, meio triste, você já vai ter um olhar mais, né, de acordo com essa sua percepção, mas não é a intenção. A intenção é que a gente olhe o mês de fevereiro como fevereiro, um mês cheio de fé, cheio de bênção, cheio de alegria. E aí, pegando esse gancho, nós vamos começar hoje a falar sobre autossugestão. Então, como que a gente pode utilizar esse mecanismo da autossugestão para nos abençoar, para nos reforçar aquilo tudo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente coloca de planejamento diante do Senhor, ao invés de nos amaldiçoar. Porque tem coisas que a gente fala no dia a dia, na correria, né, das circunstâncias aí da vida, e a gente nem se apercebe que estamos nos amaldiçoando. Nós estamos deixando a bênção cada vez mais longe da gente. Então, para que você tenha essa mentalidade, para que você desperte a sua consciência, eu trouxe algumas frases muito comuns do dia a dia. Então, já vamos começar aí, já vamos nos aquecendo e você vai falar para mim se realmente você não fala uma dessas frases, ou já falou, ou faz parte aí do seu dia a dia, da sua família, vira e mexe uma pessoa tá falando para outra. Então, olha só o que eu anotei aqui. Essa aqui é bem famosa, né? Pobre não tem sorte mesmo. Quem nunca disse isso? Quem nunca ouviu essa frase, né? Tem outra que diz assim: ah, ninguém é feliz em todas as áreas da vida. Esse negócio de felicidade, de estar sempre bem, isso não existe. A pessoa sempre tem ali uma parte da vida dela que tem uma pedrinha no sapato. Outra frase muito comum e você nem percebe, que é uma autossugestão negativa. E hoje nós vamos falar como utilizar o princípio da autossugestão para nos abençoar. Então, essa é uma frase muito comum de autossugestão negativa. Ah, eu sabia que ia dar errado. Ah, eu sabia. Quando começa assim, outra frase. Toda vez que é para mim, dá errado. Toda vez que chega a minha vez, dá errado. Já ouviu essa frase? Ou você diz com muita frequência aí, ou você já escutou alguém falando, né? Outra frase, que é uma palavra que eu nem gosto de dizer, né? Que é o contrário da graça. Então, vocês já sabem. Pouca é bobagem. Então, fala aquela palavra e fala, pouca é bobagem. Ou miséria pouca é bobagem. Então, a gente sempre escuta muito isso daí. E você fala, mas é modo de dizer, miséria pouca é bobagem. Ou tananã, graça, é bobagem. Quer dizer, você está dizendo que essa palavra tão feia, tão carregada de energia negativa, ainda pouca é bobagem. Então, quer dizer, para vir sobre você tem que ser mais do que isso, porque miséria pouca é bobagem. Então, olha a gravidade dessas frases, né? Dessa autossugestão negativa.
Outra frase muito comum: quando acontece algo de ruim, vem tudo de uma vez. Parece que o problema escolhe, vem igual uma avalanche. Já ouviu essa frase? Outra também muito comum. Outra frase: ah, tenho o dedo podre pra tananana. Tenho o dedo podre para fazer negócio, tenho o dedo podre para relacionamento, tenho o dedo podre para escolher um trabalho. Então, essa frase é muito comum de a gente ouvir dizer ou nós mesmos falarmos ali. Então, você fala esse tipo de coisa tão assim no seu dia a dia que você não se apercebe. Por isso que eu anotei as principais, para deixar como reflexão. Outra frase também muito comum: o não eu já tenho. Ah, como diz aquele ditado, ah, o não eu já tenho. Também muito comum, né? A gente escuta muito falar isso, a gente repete isso. Muitas vezes eu já repeti muitas vezes isso. Tudo isso que eu tô falando para vocês são coisas que a gente escuta no dia a dia, que a gente fala e que eu mesmo falava. Eu mesmo. Então eu coloco aqui porque assim é para mim. Então eu reflito hoje porque muitas dessas coisas eu já consegui deixar. Então quando a gente fala em reprogramação mental, é um trabalho diário. Porque a nossa mente, ela aprende por duas formas, ou pela repetição, ou por um trauma, algo traumático, algo ali que aconteceu tanto no aspecto de euforia, de alegria, como realmente um trauma, um acidente, uma perca. Então a nossa mente, ela trabalha dessas duas formas, ou ela tem um impacto muito forte, e aí ela acaba gravando aquilo, né? Ou pela repetição. Então, desde pequenininho ali, o bebê, você sabe que ele escuta o nominho dele várias e várias vezes, depois ele vai e começa a responder. Quando ele escuta aquela vibração sonora, ele entende que é um nome. E assim por diante, o nome das frutas, o nome das coisas, o mãe, o papai, né? Então você fica falando e repetindo, e aquela criança vai aprendendo. Então aquela mente que veio como um arquivo ali vazio, né, nasceu ali tão pura, ela vai aprendendo e ela vai colocando ali aqueles aprendizados. Então isso em geral, né, tanto nas coisas de aprendizado de fala, de escrita, local, a convivência, isso não pode, isso pode, parâmetros, tudo isso vem através da repetição. Você não fala para uma criança uma vez só o nome da cor, uma vez aqui não pode mexer, entendeu? Você repete, repete, repete. Você vê que às vezes tanto de você repetir para a criança não pôr o dedinho na tomada, mesmo assim ela vai lá e coloca. Então você tem que ficar ali repetindo, repetindo para que a sua mente entenda aquele novo padrão. Então da mesma forma como a gente aprende e aprendemos tudo isso de negativo que a gente traz no dia a dia, tudo isso que a gente fala corriqueiramente, nós precisamos da repetição para reprogramar a nossa mente. Então, por isso que você tem que ir eliminando essas práticas do seu dia a dia com a repetição, com a atenção. Estar consciente, estar presente, que até falamos ontem. Quando você está com a atenção no presente, você fica mais ligado em tudo isso daqui. Quando você for falar, a sua consciência, ela te dá aquele alerta para que você não venha falar, mas porque você já está consciente, você está no presente. Então é muito bom quando você tem esse olhar e quando você começa o despertar da consciência, que é a expansão da consciência que eu trago sempre aqui para vocês. Outra frase: se eu não trabalhar duro, 3 pontinhos. Eu não tenho nada, eu não consigo nada, o dinheiro não cai do céu. Ah, mas se eu não trabalhar duro, se eu não sacrificar muito, eu não consigo nada. Então, outra frase também que é uma autossugestão negativa. Com certeza você já falou isso, escuta falar, ou é dentro do seu dia a dia aí, você para o marido, mãe para o filho, pai para a mulher, você já escutou essa frase, ou até mesmo no seu trabalho. Outra frase: ah, meu filho só dá trabalho por conta disso, disso, disso e disso. Ah, meu filho só dá trabalho na escola, meu filho é péssimo com o irmão, meu filho só responde, meu filho se envolveu com vícios, meu filho só me dá desgosto. E então você vai lançando aquelas palavras ali sobre seu filho, sendo que o seu filho é a sua semente. O seu filho é o que você tem de mais precioso, saiu de você, né? E como acabei de dar este exemplo, foi uma criança que nasceu ali pura. A mente dela era uma CPU, um HD de um computador zeradinho. Se essa criança tem algo a tratar,
É porque ela aprendeu, tanto no meio que ela conviveu, nas circunstâncias, nas coisas que ela ouviu, e foram repetidas, repetidas, repetidas. Então a gente tem que refletir muito sobre isso, ao invés de ficar falando meu filho é isso, meu filho é aquilo, somente negativo. E aí, o que eu trouxe para vocês, no mesmo princípio da autossugestão, só que ao invés de usarmos essa autossugestão negativa, sem mesmo nos darmos conta, porque isso aqui é tão corriqueiro, né? O não eu já tenho, pobre não tem sorte, ninguém é feliz em todas as áreas da vida, sabia que ia dar errado, toda vez que é para mim dá errado, tananã, graça pouca é bobagem, miséria pouca é bobagem. Quando acontece algo de ruim, vem tudo de uma vez, parece que os problemas vêm em forma de avalanche, para mim nunca dá certo, tenho o dedo podre para, tananã, né? Se eu não trabalhar duro não vou conseguir nada, se eu não trabalhar duro o dinheiro não cai do céu, meu filho só me dá trabalho e é assim, assim, assim. Então, ao invés de você dizer tudo isso e muitas outras coisas, né? Muitos outros ditados, até mesmo regionais, culturais, que a família já traz. Então, assim, é um modo de dizer, eu e minha família, a gente sempre repete isso, minha avó sempre falava isso pra mim, minha tia sempre falava isso. Então, muitas vezes você traz, além disso, muitas outras coisas, crendices e frases que você fica repetindo ali pra você, fazendo essa autossugestão negativa. E aí eu anotei algumas aqui que a gente pode transformar. Então, a gente deixa de falar essas para dizermos outras que vai te ajudar nesse processo, que vai te abençoar, que vai te acrescentar. Olha como é simples e como a gente tem, além da base da ciência, da neurociência, nós temos a base bíblica. Então, muitas vezes você não pratica porque você não se abre para este novo. Você, às vezes, até é praticante de uma religião, você pratica semanalmente, você vai à igreja, você lê livros, você é uma pessoa que até tem o interesse de ter essa busca, mas você não percebe o quanto de ruim, o quanto mal te faz a repetição dessas palavras, essa autossugestão aplicada ali no seu dia a dia de forma negativa. Você mesmo vai te sabotando, porque você repete isso sem se dar conta. E a autossugestão da Bíblia, ela está acessível para todos. Então, quando você lê aquele versículo, entende, compreende e começa a dizer para você mesmo, você começa a ver os efeitos, ao contrário do que se dizia antes. Então, eu anotei alguns aqui, quando a gente fala assim, por exemplo, o não eu já tenho. Como diz aquele ditado, não eu já tenho. Você pode dizer, ele é o sim e o amém. O Cristo é o sim e o amém, porque as promessas de Deus foram feitas em cima dele. Então não é o não eu já tenho. Eu já tenho o sim e o amém, ou seja, a concordância de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 1:20. Ele diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tantas quantas forem, todas, né? Todas têm em Cristo o sim. Olha que bênção. Olha que forte. Mais forte do que isso, eu acho que não existe. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Só tem que glorificar, não tem nem o que falar. Essa palavra já elimina todas as outras. Mas nós temos outros versículos que são bem específicos, que são ali, como diz a palavra ela é capaz de dividir o espírito da medula. Ela entra de uma forma tão eficaz que ela divide o espírito da medula. Então, a palavra de Deus, ela vai e ela realmente entra aonde ela precisa entrar, aonde ela precisa trabalhar. Então, um versículo desse que já resumiria praticamente tudo, a gente tem outros que são bem específicos nisso que a gente está tratando, né? Olha só o que diz aqui, até dos filhos, né? Até eu me emociono porque quantas coisas a gente já não ouviu, quantas coisas a gente traz dentro da gente nessa questão desde a infância, né? Que você
passou, que você ouviu na sua adolescência e saber que Deus tem esse cuidado. E está ali, acessível a todos. Mas muitas vezes a gente não lê, a gente não se interessa, a gente não busca. Como eu falei, às vezes você é até uma pessoa religiosa, você está ali cumprindo, você vai todas as semanas, mas você não se interessa por aprender. Você vai lá, ouve o que aquela pessoa à frente está dizendo, pega aquela mensagem ali para sua semana e pronto. Mas ler, estudar, degustar, entender o que tem aqui dentro, folhear, né? Coloca ali no computador, no celular, pesquisa o que quer dizer isso, se aprofunda, pega um texto pequeno, 2, 3 versículos e ali alimenta a sua alma, porque aí você vai começar a se autossugerir coisas que têm um impacto positivo na sua vida. Você vai usar a autossugestão de uma forma positiva na sua vida e no seu dia a dia. E aí você vai ver as coisas começarem a mudar. Então, quando a gente diz assim, meu filho só me dá trabalho, meu filho é isso, meu filho é aquilo, olha o que diz a palavra com a questão dos filhos. Deixa eu ver se eu abri aqui no computador, algumas coisas eu anotei no caderno, que ele fala dos filhos. Aqui, na Bíblia mesmo, eu risquei na Bíblia. Algumas coisinhas eu anotei aqui e outras eu já deixei aqui na tela. No Salmo 127, versículo 3 e versículo 4, ele diz assim: Eis que são os filhos herança da parte do Senhor. Olha como é forte. Recompensa de Deus é o fruto do ventre. Como Deus, sendo nosso Pai, como Deus, sendo o todo, essa energia criadora, o universo, o tudo que há, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o tudo e Ele é o nada. Aonde tem o nada, aonde tem o vácuo, aonde não tem nem o ar, ali Ele está. Nossa mente não concebe o nada. Ele é o nada e Ele é o tudo, né? Ele sendo tudo isso, essa grandeza infinita que nós não temos nem compreensão mental para tamanha grandeza, Ele deu os filhos como herança. Os filhos são herança da parte do Senhor. É como aquele mensageiro que chega, né? Não, mas você vem em nome do quem? Eu vim da parte do senhor fulano. Eu vim da parte do diretor da empresa tal, mandou te entregar. Então os filhos são herança da parte do Senhor. Será que esse Deus tão grandioso, que criou tudo, que nos colocou aqui com tudo pronto para que a gente pudesse viver e usufruir, Ele daria uma herança ruim? Não é possível. Se o seu filho tem problema, se o seu filho está atravessando uma fase difícil, se o seu filho tem um temperamento, um gênio, se ele tem um comportamento daquele que você não espera, faça uma análise. É doído? Claro que é doído, porque se você refletir e pensar no comportamento do seu filho, você vai ver que esse comportamento vem de qual situação? Total de quem criou essa criança, esse adolescente, esse bebê. Hoje é um adulto, hoje é um jovem. Então isso dói porque bate de frente com você. Mas o filho, ele é uma bênção. Então, se ele está passando por uma dificuldade, se ele está tendo um problema, se realmente não tem ali aquela comunhão, não tem aquele sentimento, não tem um carinho, só tem briga, só tem questões desagradáveis, gritos, xingo, humilhação. Aí você fala, mas Virgínia, você fala isso porque não é com você, você não vive o que eu vivo. Mas eu sei que a raiz de todo o mal não está nessa criança, não está nessa pessoa quando ela nasceu. Ela nasceu um drive zerado. O drive ali, o CPU, o computador da mente dessa criança, desse bebê, era zerado. Então, o que aconteceu durante essa vida para que ele fosse hoje como ele é? Essa revolta, essa agressividade, esses xingos, falta de respeito. Mas sempre foi assim, sempre foi uma criança difícil. Mas volta lá. Isso vai bater de frente com você. Talvez você não queira parar e pensar sobre isso. Sobre um relacionamento que você viveu, sobre o ambiente que você viveu. Mas tudo isso influenciou
para que esse ser humano fosse como ele é hoje, mas que ele, puro, como saiu do seu ventre, ele é herança do Senhor e é recompensa de Deus. Isso ele é, isso eu tenho certeza, porque aqui está escrito: recompensa de Deus é o fruto do ventre. A arte, a beleza de uma mulher conseguir gerar um filho é um milagre. Nós somos os únicos que podemos usar essa força e fazer outro ser humano. Nós somos uma máquina reprodutora de outras vidas. Então, por mais que as plantas se reproduzem, os animais, os minerais, o oceano, vida na terra, na selva, nas águas, nos ares, pássaros, mas o ser humano, só nós podemos fazer. O Senhor deu essa graça, essa criação, essa herança e essa recompensa dele, o fruto do ventre da mulher poder frutificar. E mesmo que você não frutifique biologicamente, essa graça e esse poder de você conseguir gerar um filho através do coração, de você amar esse fruto que muitas vezes foi deixado por outra mãe biológica. Então, ela não reconheceu essa herança que o Senhor deu para ela, essa recompensa de Deus dentro do ventre dela, ela não reconheceu, mas ela entregou. E você é mãe capaz de gerar através do coração essa conexão com essa pessoa e conseguir dar andamento nessa vida e ser uma bênção para essa vida. Então, quando você fala sobre um filho que dá trabalho, você já está praticando o princípio da autossugestão negativa. Ao invés de você falar, não, o meu filho é uma bênção, ele é a herança de Deus para mim. Ele é pai em primeiro lugar do meu filho, ele entregou essa recompensa para mim. E aí você pratica a autossugestão sobre o seu filho, porque você tem esse poder. A mãe e o pai, eles têm um poder muito grande sobre o filho, de abençoar, de colocar a mão ali e disseminar aquela palavra de bênção, lançar aquela semente de fé nos nossos filhos, né? Como também de amaldiçoar, praguejar, colocar ali palavras que vão jogar para baixo. Você é um burro, você não consegue nada, você só me dá trabalho, você não faz bem para os seus irmãos, aonde a gente vai você dá trabalho, eu tenho desgosto de você. Então, tudo isso que você joga ali, você tem esse poder para amaldiçoar aquela vida. Tanto que você causa um impacto e vê como que é a vida dessa pessoa hoje, né? Às vezes querendo obrigá-la a ir para um caminho, ao invés de conversar, sentir o que realmente aquela pessoa está passando, principalmente na fase da adolescência, quando uma questão de hormônios e uma enxurrada de novidades começa a acontecer dentro do corpo daquele ser humano, e você poder ouvir, conversar e ouvir, deixar aquela pessoa se abrir, e você vê no que você pode estar auxiliando, e não fazer o papel de acusador, né? Para isso a gente já tem um inimigo, mas que você pudesse ouvir essa pessoa e trazer ela de volta, oferecer essa ajuda, né? Para outra palavra, se eu não trabalhar duro, não vou conseguir nada. Não vai eu trabalhar não, não vai eu sacrificar não. Se eu não trabalhar até tarde, se eu não ficar até de madrugada fazendo hora extra, pensa que alguém vai me dar alguma coisa? E aí você vai falando aquilo dentro de você. Eu tô cansado, eu não durmo, mas eu tenho que me sacrificar. Eu durmo tarde, acordo cedo, eu quase não descanso, eu tô parecendo um zumbi, mas porque eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, nada cai do céu. Pois é. Então eu te digo que isso é uma programação mental que você faz e repete dia após dia, semana após semana, entra ano e sai ano, entra mês e sai mês. Mas olha só o que diz o Salmo 127, 2. É inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão de dores. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui o ele está com letra minúscula, se refere ao pão que você vai comer e ao descanso. Então ele está falando sobre que é inútil você ficar até altas madrugadas trabalhando, vai repousar super tarde, quer dizer, perde horas de sono, come o pão de dores. Então você tem ali aquele trabalho duro para você comer o pão de cada dia, para você pagar as suas contas, é dolorido. Não há necessidade.
porque aos seus amados ele o dá, tanto o pão como o descanso, enquanto dormem. Ou seja, o Senhor cuida de nós. Enquanto você está ali repousando, enquanto você coloca o seu subconsciente para trabalhar ao seu favor, por isso a importância de levar no horário de sono ali a oração, a gratidão, tudo aquilo que você visualiza para você, né? Como expectativa da sua realidade, da sua nova realidade, porque o seu subconsciente ele vai trabalhando com aquelas imagens. Então você dorme, você descansa. Depois que eu aprendi isso, muita coisa mudou para mim. Porque eu também não valorizava o sono. Eu achava que quanto mais eu fosse produtiva, quanto mais eu tivesse ali na força do fazer, fazer e fazer, colocando o meu masculino para jogo, né? Porque todos nós temos o lado masculino e o feminino que tem que estar em perfeito equilíbrio. E quando você quer fazer muito, muito, muito e colocar o seu racional e não o emocional, deixa para lá, o sentimental deixa para lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou calcular. Então você coloca, nós mulheres, você acaba colocando muito o seu fazer em jogo e há esse desequilíbrio. Então você está sempre na força do masculino. Você quer fazer, você quer produzir, você quer acontecer, você tem que mostrar que você é mais você, que você é guerreira e que você é aquela que vai à luta. Aí depois você reclama, nossa, minha vida é uma guerra. Nossa, todo dia é um leão que eu tenho que matar. Nossa, todo dia é uma guerra. Mal sair de uma luta, já vou para outra. Ué, mas é o que você faz. É o que você planta. É como você gosta de ser chamada. De guerreira, mulher forte, batalhadora. A batalhadora ela vai para onde todos os dias? Vai batalhar. A lutadora e guerreira vai para onde? Vai lutar numa guerra. Tá vendo como que não condiz com o que você diz que gostaria? Eu gostaria de descansar, gostaria de ser mimada, gostaria de ser bem tratada, gostaria de ter mais tempo para aproveitar com meus filhos. Mas o que você demonstra, o que você vibra é a guerra, é a luta, é a batalha, é a mulher forte, forjada, que não tem tempo para nada, nem para dormir. Ela é pau para toda obra, ela quer ali estar sempre na ativa. Então você não tem tempo nem para o seu subconsciente trabalhar enquanto você dorme, porque você mal dorme. E quando você dorme, o seu sono é totalmente agitado, porque a sua mente não para, não desliga. E aí você não consegue ter essa conexão. Então você usa 5% da sua capacidade, que é o seu racional e o seu consciente, que é aquela montanha, né? Quando você olha assim, aquela montanha emergindo do oceano, você vê a ponta dela ali da ilha. Só que o nosso subconsciente não é esse pedaço. Esse pedaço que você vê é o racional, é o consciente. É apenas 5% da nossa capacidade mental. Embaixo do oceano tem toda aquela base. É o 95% de toda aquela montanha que está ali encoberta. O que a gente vê ali são só 5%. E esse 95% que rege praticamente toda a sua vida é o seu subconsciente. Então você não consegue reprogramá-lo, você não usa ele a seu favor, você não descansa, você não desliga. E aí como é que você quer ter uma vida mais leve? Se o que você demonstra é sempre essa batalha, essa correria, você quer dormir tarde, acordar cedo, e você está indo contra a palavra de Deus. Como é que você quer ser abençoada? Então, quando eu aprendi isso, e o quanto isso estava me prejudicando, trazendo burnout, trazendo ansiedade, trazendo pressão alta, coisas que o nosso corpo físico vai chegando uma hora que ele está no limite. Porque você quer sempre fazer além, 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 e o seu físico fala, eu preciso descansar. Então, tanta gente nova vai tendo piripaque do nada, porque a pessoa precisa descansar, ela precisa ouvir o corpo, e muitas vezes ela não ouve o corpo. Tamanha essa vontade de ficar só na produção. E ela esquece que o descanso também é de Deus, né? O próprio Deus deu essa lição. Criou todo o universo em 6 dias e descansou no 7º. Então, o descanso é divino. A terra precisa do descanso para produzir. Os animais também descansam, né? O corpo da mulher tem a parte da produção, tem a parte da fecundação, tem a parte do descanso. O nosso organismo é assim. Então, quando a gente aprende a respeitar a nossa natureza, as coisas começam a se encaixar. E aí, este versículo ele fala que é inútil
esse trabalho exacerbado, porque é o Senhor que cuida de nós. E logo em seguida, no Salmo 128:2, ele fala: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então você vê que complementa o verso anterior que a gente leu. Não adianta você querer trabalhar duro e sacrificar muito e comer pão de dores. Porque ele fala que você vai comer do trabalho de suas mãos e será muito feliz. Então, é gratificante você poder trabalhar e ter o seu sustento ali das suas mãos, produzir o seu dinheiro, fazer com que o pão de cada dia chegue à sua mesa. E ele fala, você vai ser feliz, tudo te irá bem. Ele não fala, feliz serás, em algumas partes será bem sucedido, outras não. Não está escrito isso aqui. Ele fala que você vai comer o trabalho das suas mãos. Então é bom trabalhar, é próspero, é glorioso trabalhar. Você vai ser muito feliz. E tudo te irá bem. Tudo. Então aqui a gente já derruba essa crença limitante que se eu não trabalhar duro, se eu não sacrificar, eu não vou conseguir conquistar. E aqui a gente já derruba aquela crença que fala assim, ah, mas ninguém é feliz em todas as áreas. Pode perceber, se a pessoa tem um bom emprego, ela não é feliz no casamento. Se ela é feliz no casamento, o marido é encostado, é bonzinho, né? Meio encostado. Ah, se eles estão bem no casamento, os dois têm um bom trabalho, o filho é péssimo. E aí as pessoas olham isso e colocam aqueles estereótipos e começam a falar, ah, ninguém é feliz completo. Ah, você pode ver todas as fatias da vida daquela pessoa, alguma coisinha vai ter ali de errado. Então, um filho é muito inteligente, o outro dá trabalho na escola, é um Zé Ninguém. E aquilo, a pessoa que está de fora, ela olha e ela lança aquela palavra. E você acredita e começa a falar para você mesmo. Então, se essa palavra vem de uma pessoa próxima, uma cunhada, um primo, um vizinho, uma sogra, um sogro, até mesmo dos seus pais, você começa, realmente, né? Realmente não tem como a pessoa ser feliz em todas as áreas. E este versículo ele já derruba essas duas crenças limitantes, tanto a do trabalho como a outra que fala, feliz será e tudo te irá bem. Então é tudo, casamento, filho, a sua saúde, sua espiritualidade, o seu carro, sua locomoção, viagens, planos, tudo. Agora, como é a sua percepção, né? Porque a gente estava até comentando na terapia essa semana e uma pessoa estava falando sobre o sentimento de culpa, que ela faz de tudo, inclusive está frequentando a terapia, mas ela não consegue tirar o sentimento de culpa do pai, já velhinho, idoso, ter falecido e ela ter chegado lá depois, né? Para questão de velório, essas coisas, não conseguiu trocar a passagem, como era num outro estado, ela chegou depois. Só que ela já está há muitos anos morando longe, ela saiu muito nova da cidade natal e construiu família aqui em São Paulo, casou, teve filhos e tal, construiu toda uma história. Então ela deixou os pais não por maldade, porque é a lei natural da vida, deixará o homem pai e mãe e vai se unir, né? E fazer a sua família, unir-se-á à sua família, vai fazer a sua trajetória. E aí ela se colocou com essa culpa. Ela falou, então as pessoas falam para mim que eu tenho que ter o tempo do luto, ainda é recente, as pessoas me aconselham, estou fazendo a terapia, estou buscando ajuda, mas eu não consigo tirar essa culpa de dentro de mim. Então você veja que essa culpa ela mesma colocou sobre ela. E para ela tirar, ela mesma vai ter que fazer esse trabalho. Ela pode até ter o auxílio da psicóloga, de uma terapeuta, mas ela tem que trabalhar isso na mente dela. Ela tem que falar isso para ela. Eu não tenho essa culpa, eu não carrego essa culpa comigo. Eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Porque se ela ficasse lá na cidade natal, ela não teria conhecido este marido, não teria estes filhos que ela tem, não teria essa história que ela tem, a casa. Então, quer dizer, ela abriu mão daquela vivência, né? Ficou na fase adulta e foi construir a sua vida. Isso não é errado. Então ela carrega uma culpa que ela mesma coloca sobre ela. E aí tem que investigar o porquê dessa culpa, se tinha algum remorso, algum relacionamento que não era bacana com os pais. E aí isso é tratável. Mas não ela ficar falando para ela mesma e repetindo, colocando isso sobre ela, porque ela não vai conseguir tocar a vida. E ele já encerrou o ciclo dele, a missão dele, ele já descansou. E ela com essa culpa. Então, a questão da culpa,
dessa rejeição que muitas vezes a gente traz, e isso é muito comum, né? Isso para você fazer diferente, isso quando reverbera até no seu físico, né? Muitas das pessoas que estão tratando doenças físicas, obesidade, isso quando você vai estudar, ela tem ali uma raiz emocional. A maioria dos problemas no nosso físico, a gente pode dizer que 99% do nosso físico, ele tem como ele absorve, né, as conexões neurais que a gente vai fazendo durante toda a nossa vida, ela vai absorvendo e o corpo vai ali segurando. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Então tudo aquilo que está no seu mundo mental e o emocional já está ali, né, numa fase que ele não consegue mais segurar, é como se fosse uma bomba que explode. E aí isso vai totalmente no seu físico, e quando você começa a ver alergias, coceiras, doenças autoimunes, né, mesmo sobrepeso, a parte do colesterol, pressão alta, tudo isso vem do emocional. E aí como tratar? Você tem que fazer essa reprogramação, porque do mesmo jeito que a sua mente ficou ali saturada, chegou uma hora que ela explodiu como uma bomba, você consegue ali reprogramar e reverter tudo isso, principalmente com a base bíblica. Porque aqui está o manual do nosso Criador. Ele nos criou, ele nos fez perfeitamente. E aqui ele colocou tudo aquilo que a gente precisa. Então o que basta? Basta você ler e aplicar. Talvez você nunca reparou nesse versículo do trabalho, do versículo da felicidade. Olha aqui, onde a gente fala, aquela que eu falei para vocês, o pobre nunca tem sorte, né? Ah, sabia que ia dar errado. Aonde eu coloco a mão, sempre dá errado. Quando é minha vez, sempre dá errado. Olha esse versículo aqui. A bênção do Senhor estará em tudo que colocares a mão. Em Deuteronômio. Então você vê que esse versículo de Deuteronômio já derruba um monte dessas outras frases aqui de autossugestões negativas. Quando ele fala assim, a bênção de Deus, ela te acompanha aonde quer que você vá. Ela te acompanha ao entrares, ela te acompanha ao saíres. Ou seja, aonde você vai, a luz do Senhor resplandece no seu caminho. Então, quando fala assim, quando acontece algo de ruim, vem tudo de uma vez. Tudo que eu coloco a mão dá errado. Eu tenho o dedo podre para tal coisa. Não, usa a palavra como seu escudo. Repete essa palavra. Pega esse versículo e repete. Aonde eu coloco minha mão, o Senhor abençoa. Aonde eu piso, eu toco a planta dos meus pés, é abençoado. Eu saio de casa, eu já saio com a bênção sobre mim, porque Ele promete aqui. Aonde quer que eu vou, Ele vai comigo. Se eu entro, Ele está comigo. Se eu saio, Ele está comigo. Mas aquela pessoa que já fica, acho que colocaram olho gordo em mim. Nossa, eu fui para um lugar, me senti mal. Alguém estava com inveja de mim. Lógico que nós sabemos que tudo é energia, né? Tudo tem energia, tanto negativa como positiva. Então você pode sim ir a algum lugar e sentir-se mais carregado, um ambiente mais carregado. E óbvio que se você está ali como luz e aquele ambiente está mais carregado de energia negativa, vai haver essa sensação de sugar, porque é o equilíbrio. O universo trabalha em equilíbrio. Então, se você é luz e ali tem muita negatividade, pessoa muito triste, muito depressiva, com problemas de vício, ela vai sugar, mesmo que sem querer, para que haja o equilíbrio. Então, você sente que algo saiu de você, né? Você sente que está sendo realmente sugada. Isso, às vezes, a gente sente com pouca intensidade e tem vezes que você chega em casa e fala, meu Deus, estou um caco. Parece que passaram por cima de mim. Realmente, isso é físico, você sente fisicamente. Assim como a doença, né, do estado mental, ela aparece no corpo físico, essa questão da energia também. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa colocou a inveja e acabou a sua vida. Dali por diante, aquele dia que eu fui lá, nossa, eu fiquei mal, eu cheguei tão pesado, a pessoa teve inveja de mim, não sei o quê. Então, se você tem essa consciência, você já faz esse trabalho. Você já começa a repetir para você palavras de autossugestões positivas. E aí você começa a falar, eu sou a própria bênção, aonde eu coloco meus pés, o Senhor me abençoa. Da mesma forma que existe a energia negativa, existe a positiva. Eu sou luz, eu sou sal da terra, eu sou amada de Deus. E aonde eu vou, eu levo esta luz.
As pessoas veem em mim a luz de Cristo. E aí você começa a determinar e colocar na sua mente estes parâmetros, esses paradigmas, essas crenças. E não ao contrário, com crendice, sabe? Ai, um espelho quebrou, agora é tantos anos de azar. Ai, fulano falou isso, ai, será? Meu Deus, e agora? E aí você começa a alimentar aquilo dentro de você. Se você mesmo se alimenta, como esse exemplo que eu dei da culpa, né, daquela senhora, você vai ficar falando aquilo para você e você vai ficar repetindo e não vai ter como mudar. Porque da sua mente, quem cuida da sua mente, do seu corpo, do seu fluxo com o seu verdadeiro eu, é você. Você é a única responsável para cuidar desse fluxo, da sua união com a sua centelha divina, do que o Senhor possa falar e você aceitar essa conexão, você ouvir, a sua mente estar ali em silêncio para que você consiga ouvir a voz de Deus. Agora, se você está sempre agitado com essas autossugestões negativas, não vai ter como te ajudar. Porque você não está se colocando à disposição da reprogramação, da autossugestão positiva. Então, que você tenha essa reflexão, tira isso da sua frase, né, do seu dia a dia. O não eu já tenho, para mim nunca dá nada certo, toda vez que chega a minha vez acontece isso. Tira. Começa já a abençoar o seu dia. Vamos começar esse mês de fevereiro com fé, com gratidão. Deixei no feed ainda para vocês. Todos os dias agradeça, sou tão feliz e grato pelo meu trabalho, pela minha vida, pelos meus filhos, pelo meu matrimônio, pelo meu relacionamento, né? Quer seja como você está hoje namorando, noivo, casado, mesmo que você esteja solteiro, solteira, sou tão feliz e grato porque estou solteira e estou aguardando a pessoa que vai me completar. Estou me preparando para receber essa pessoa, para quando ela chegar na minha vida, eu possa completá-la assim como ela também vai completar a mim. E nós vamos no mesmo objetivo, no mesmo alvo, prosseguir, né? E deixar a vida viver através de nós e sentir e experienciar as maravilhas que Deus tem pra gente. Então, que vocês fiquem com essas palavras. Vou deixar aqui também na descrição da nossa live aula, desse vídeo, que hoje até foi um pouquinho mais extenso, mas o Senhor vai falando e vai colocando, né, em nossos corações. Eu sempre peço que Ele me use. Então, se Ele quis que isso fosse falado para vocês, como primeiramente é para mim, eu não posso me calar. Então eu vou deixar para vocês as referências dos versículos que eu falei aqui e que você confie. Vou deixar esse último versículo para vocês, tá? Provérbios 16:3. Confia ao Senhor todas as tuas obras e seus pensamentos serão estabelecidos. Então quando você planeja, como ainda falamos ontem, quando você coloca a intenção, né, dos seus planos, quem executa é o Senhor. Então confia nele. Ele tudo fez. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já estava preparando os seus caminhos. Então, confia nele as obras, né, das tuas mãos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, tudo aquilo que você pensa, que você tem aquela intenção, que vai fazer bem para você, que vai frutificar no seu caminho, Ele vai estabelecer, porque Ele é o Senhor. Então, eu deixo para vocês essa palavra, medita, assiste. Você pegou uma parte da live, entrou no final, entrou no comecinho, depois saiu. Eu vou colocar no YouTube também, porque no YouTube é mais fácil, porque você consegue ali pausar, voltar. Aqui no Instagram, geralmente quando você dá o pause e quando você volta, às vezes ele volta fora da ordem, né? Então volta, assiste, coloca ali aquela intenção de meditar, a intenção de aprender, a intenção de tirar toda essas frases de autossugestão negativa e alterar para autossugestão positiva, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos com fé. Fevereiro começou com tudo, segundo dia do nosso propósito. Coloque sua pulseirinha aí e vem comigo nessa conexão com Deus, em busca da expansão de consciência, reprogramando a sua mente, tirando as velhas crenças e colocando crenças novas, novidades de vida. E se você quiser mais ajuda, conhecer mais sobre o meu trabalho individual para você, para que eu possa te acompanhar, para que você tenha realmente essa novidade de vida, deixando o que te atrapalha para lá, deixar lá longe, né? Viver uma novidade de vida,
clica no link da bio, me chama, a gente vai conversar um pouquinho para que eu entenda qual é a sua situação, em que momento da vida você está e como eu posso te ajudar, tá bom? Então, tendo interesse, pode me chamar também, que será um prazer te atender. Um grande beijo e até amanhã!